Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, o podcast da Casa Autêntica. Aqui é a Giovana. E eu sou a Yasmin, falando com vocês. E hoje nós vamos conversar um negócio que eu gosto muito, viu? Gosto demais de falar sobre isso. São sobre os relacionamentos e, sobretudo, um ponto que incomoda muita gente, que é causa de grandes problemas em relacionamentos amorosos e de amizade, de família, enfim, de todas as formas, que é o fato. Bora ver se você já passou por isso. Você está vivendo uma realidade, Exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Eu sou amiga da Yasmin e a Yasmin fez um comentário sobre a minha roupa e eu não gostei. Eu me senti ferida, o famoso chagado, né? Só que aí eu fico mal porque eu queria que a Yasmin se tocasse que ela me feriu. Eu queria que a Yasmin viesse me pedir desculpa. Eu queria que a Yasmin adivinhasse que eu me senti mal por essa situação. E a Yasmin nunca me pediu desculpa. A Yasmin nunca reconheceu que fez isso. A Yasmin tá de boa na casa dela, nem sabe que me ofendeu, né? Mas qual é o ponto? É a expectativa que eu tenho que o outro adivinhe o que eu sinto. Que o outro saiba o que se passa por dentro de mim. Porque o problema não é você querer que o outro saiba o que você sinta, mas é você querer sem você comunicar. Exatamente, aí já é demais. Sabe aquelas coisas que a gente escuta muito, tipo assim, são fantasias, né? Quem ama sabe, quem se importa percebe. Realmente, por exemplo, o fato de eu ter uma convivência, um vínculo, uma conexão com os meus pais, com os meus amigos, né? Se eu realmente tenho uma conexão com eles, eu sei quando eles estão um pouco para baixo, um pouco tristes. Isso é verdade, porque a convivência, não só a convivência no sentido físico, mas emocionalmente falando, a gente sabe quando a pessoa que a gente ama não tá bem. Isso é um ponto, ok. Mas, pensa comigo, é uma grande fantasia eu achar que a outra pessoa que é completamente diferente de mim, que talvez tenha sido criada em outra família, que talvez seja de outra geração, tenha outros costumes. Cara, cada pessoa é uma pessoa. Você pode ter sido criado na mesma família. Eu e a minha irmã não temos nada a ver. Tu e a tua irmã, a Beatriz, porque é com I, cara, é surreal isso. Vocês não são idênticas, vocês não são a mesma pessoa. Então, de certa forma, é imaturidade eu achar que a outra pessoa, que é literalmente uma outra realidade, saiba exatamente tudo o que se passa por dentro da minha cabecinha, que é um conjunto de triplexes, assim, não é um triplex, assim, é um condomínio, né? A nossa cabeça complexa. Gente, não me leve a mal, mas às vezes nem a gente mesmo se entende. Como é que o outro vai entender a gente? E olha que eu falo de uma visão também, assim, às vezes eu fico olhando para nossa profissão, sabe, Gil? Porque muita gente fala assim, nossa, você me entende como nenhuma outra pessoa entende. Claro que existe toda a nossa humanidade envolvida com a nossa profissão. Mas também eu não tiro o fato de que nós fomos preparadas 5 anos, nós estudamos na faculdade para fazer isso, né? Então, assim, às vezes nem a gente se entende direito. E aí, o risco que a gente corre é de não se relacionar com o outro, mas de começar a testar o outro. Nossa. Aí eu não vou falar nada para ver se ele percebe. Se ele perceber, é porque ele me ama mesmo. Então, você testa o outro, você testa o sentimento do outro, você testa a sua vida, né? Você coloca a sua vida num jogo que não necessariamente você precisa colocar. Ai, não, eu não vou pedir isso, eu não vou manifestar o que eu quero, mas eu quero aquilo. E se ele não me der, tipo assim, é porque ele não me ama, é porque não percebe, é porque a pessoa não percebe. Gente, isso não somente para relacionamentos amorosos, ok? Não, se eu não pedir, perde a graça. Se eu pedir, perde a graça. Poxa, muitas vezes é tão mais saudável você comunicar um desejo que você tá tendo. Isso não significa que vai acontecer ali na hora que você disse, né? Mas pode até construir, assim,
algo dentro da outra pessoa. E é isso que é o relacionamento, né? Essa troca, essa construção mútua. É tipo assim, às vezes a gente cai nessa cilada dos jogos, né? Poxa, é muito complicado quem se relaciona com base em jogos. Aquilo que tu foste falando. Poxa, se eu estou insatisfeita, porque a dor é minha, é isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça. A pessoa incomodada sou eu. A dor é dentro de mim. Então, se eu estou com dor, se eu quero mamar, eu preciso chorar, né? Aquela coisa. Eu preciso comunicar. E imagina, a criança, quando ela nasce, mesmo ela não sabendo falar e não tendo vários recursos, ela comunica a necessidade quando ela quer comer, quando ela quer dormir, berrando, fazendo alguma coisa do tipo, pode até ser, comunica, entende? E nós que somos adultos, funcionais, maravilhosos, inteligentes, por que a gente cai nisso? A gente pode até se questionar de onde vem. Por que eu tenho tanta necessidade que o outro me note? Por que eu tenho tanta necessidade que o outro adivinhe os meus desejos? Olha, eu lembrei de um caso que eu atendi há vários anos atrás, mas Yasmin era um relacionamento de aproximadamente 20 anos que estava acabando por causa disso. Quando eu fui aprofundando, né, a gente conversava muito e um dos pontos mais significativos para aquela mulher era a questão sexual. Por quê? O esposo dela, ele tinha uma forma muito particular de lidar, sabe? Com o ato sexual. E ela se incomodava. E muito, e muito, e muito, muito. E ela falava tanta coisa, Giovana, porque ele chega do trabalho e já quer. Ele não tem contexto. Ele, sabe, falando assim. Aí depois que ela falou tudo, aí eu perguntei, mas ele sabe disso? Ela falou, claro que sabe, porque eu sempre fico chateada. Aí eu falei assim, não, vou refazer a pergunta. Você já falou isso pra ele especificamente? Você já abriu a boca e falou, não gosto dessa forma, acho que precisa ter contexto, o contexto que eu quero é isso. E assim, ela me deu detalhes. Ou seja, eu que conheci ela há 3 meses atrás, sabia de tudo o que ela em 20 anos não contou pro marido. Mais informações do que o marido. Eu falei assim, poxa, complicado, né? E assim, qual foi o negócio dela? Ela falou assim, tá, mas se eu falar isso pra ele, ele vai se sentir mal. Aí começou, né? Porque eu falei, olha, essas coisas a gente vai falando aos poucos. Você não precisa fazer uma reunião e jogar 20 anos de relacionamento na cara no peito do cara. Mas essas são coisas que poderiam ser evitadas lá no início. E olha só que quando eu perguntei para ela, Yasmin, isso foi muito significativo para mim. Eu perguntei para ela bem assim, por que você não falou antes para ele? Por que você não conseguiu, né? Lá no início, ela falou assim, Giovana, porque eu sempre quis agradar ele. Eu sempre me anulei muito. Eu sempre quis agradar. Isso não era consciente, ela dizia, né? Não era consciente. Mas eu só queria agradá-lo, eu só queria que ele se sentisse confortável. Então, eu evitava de todas as formas de frustrar o meu marido. De forma que hoje, se eu for falar, eu tenho tantos pontos de coisas que ele faz que me incomodam, que aí já vai virar um caos mesmo, né? Porque eu vou falar, ele vai olhar pra minha cara, ela me dizendo, né? E vai dizer assim, poxa, eu nunca soube que isso te incomodava. É interessante porque quando a gente não comunica o que a gente sente, a gente tira a oportunidade do outro de ser quem a gente precisa que ele seja. Né? Assim, poxa, eu sinto que o meu... vou pegar uma relação, por exemplo, de pai e filha, né? Mãe e filha. Poxa, eu sinto que meu pai, ele tá ficando muito distante de mim, ele não tá mais perguntando como eu tô, ou então quando eu tô aqui com ele vai pra televisão, ele sempre tá muito cansado. Então, assim, se eu não comunico isso, o meu pai entra em casa, sai e acha que eu tô vivendo a minha vida e ele tá vivendo a dele, e isso que é o natural da coisa. Mas como é importante, à medida do momento que eu chego, pai, eu tô te notando assim, assim, assado, mãe, tô te notando assim, assado, isso tá me afetando de alguma forma, eu dou uma oportunidade para ele fazer diferente. E a gente entrar dentro de uma harmonia,
no relacionamento. Claro que você não vai ter controle como a outra pessoa vai reagir, como você disse, né? Você não vai ter controle. Aquela pessoa pode te levar incrivelmente a sério e ela pode continuar fazendo a mesma coisa. Mas, gente, nós que acompanhamos sentimentos e emoções todos os dias, é visivelmente grande a diferença quando você assume e comunica uma emoção. E aí você que já teve experiência num consultório, com terapia, com uma psicóloga, sabe aquela sensação que você se sente de leveza quando você fala depois da sessão? É justamente isso. Você comunicou aquilo que você estava sentindo, você expressou. Mas isso aí tem sentimentos que eu resolvo dentro de mim mesma. Claro, não, vai ter sentimentos que vão vir, vai voltar, vai passar pela gente, a gente já esqueceu, já esqueceu, assim, já administrou já, mas outros não, né? E aí nas relações surgem muitos entraves, quando você percebe que tá surgindo entrave, talvez seja a hora, né, de sentir para isso. Se algo te incomoda, como a Gio falou, a responsabilidade inicial é sua, porque você percebe primeiro. Você não tem a certeza e nem o controle de que o outro tá percebendo, mas você percebe primeiro, né? Então, isso também Gio, cria até um ambiente de maturidade emocional, né? Você sabe das suas emoções, você conhece as suas emoções, você nomeia elas e a partir daí você sabe o que você pode fazer em relação a elas. Se você quer continuar na passividade, se você quer que haja uma transformação, né? Então, esse comunicado, esse reconhecimento, que não é um ataque, nem uma ameaça, nem para você, nem para o outro, mas é você entender, dar significado a muitas coisas que se sentem. Isso me lembra muito como a gente vai entendendo a forma de falar. Os exemplos lá de cima, né? Quando a gente vai testando o relacionamento, até a forma de pensar, de falar, vai se tornando muito agressivo, muito... Eu vou ver se ele percebe. Parece uma ameaça, assim, uma coisa que é muito diferente do amor, do diálogo, da compreensão, da troca, da reciprocidade, né? Esses dias eu tenho feito muito, assim, simulações, né, com os meus clientes, de quando eles têm uma dificuldade de falar alguma coisa, e a gente tô trabalhando com simulações. Vamos desenhar todas as possibilidades que estão existindo na sua cabeça agora. E é muito interessante porque quando a gente muda a forma de falar, como a gente muda a forma de comunicar, e aí quando você vai comunicar um sentimento, a gente está muito acostumado a acusar. Mas quando você coloca o que você tem, muitas vezes você não tem a solução. Você só tem o sentimento. Desarma você e desarma outra pessoa. Vou dar um dos exemplos que eu mais gosto, né? Uma pessoa falou muito grosseiramente contigo, né? E aí a pessoa falou grosseiramente, aí você chega pra pessoa e fala assim, tá bom, então é pra me comunicar o que eu senti, então eu vou comunicar. E você prepara, né? Pra comunicar aquela coisa. E aí você vai cheia de vida, de dedo, de pedra na mão e fala, olha, é o seguinte... Você que falou comigo, quando você falou comigo naquele dia, foi isso e isso. Você pensa, porque quando você fala assim, eu senti tanta raiva, mas isso é de você, porque você às vezes me trata de maneira inferior, você fala coisas que eu não gosto. Recapitula. Você tá muito mais apontando o outro do que comunicando o que você tá sentindo. Você tá comunicando apenas a falha dele, né? Mas quando você chega, lembra naquele dia que você me respondeu? Eu fiquei tão triste, me deu uma tristeza. Eu me questionei, poxa, o que eu fiz? Onde foi que eu errei? Mas eu também fiquei muito triste com a tua fala, né? Não sei qual foi a sua intenção, mas em mim, o que eu senti foi um sentimento de tristeza. Cara, muitas vezes a pessoa não vai nem ter o que te dizer, porque é algo tão, tão teu que ela, ao invés de te rebater, ela vai pensar sobre como como ela fez você se sentir, né? Então, também essa questão da comunicação
ela ajuda bastante. E até porque a diferença é porque quando você vai fazer a segunda versão, você se coloca como vulnerável, né? Você coloca assim, olha, eu me senti assim. Você não tá agredindo ninguém, você tá falando da sua vulnerabilidade, da sua ferida. E geralmente a gente não quer, né? A gente não quer ficar por baixo. Pô, já me feriu, já me falou um monte, eu não vou ficar por baixo. Tem essas mentalidades, né? Eu sempre falo, cara, o segredo é escolher a luta certa. E geralmente a melhor solução é escolher pela própria paz. Né? Você quer ganhar a briga ou você quer resolver a situação? Você quer ganhar a briga ou você quer ficar na paz? Aí é uma escolha. Olha só, quantas coisas por trás, né? De não comunicar os sentimentos. Anulação de si, fugir de conflito, querer sempre agradar o outro. Que são coisas que, quando a gente tem isso dentro do setting terapêutico, são coisas não agradáveis, né? Não são fatores que contribuem para o desenvolvimento humano, né? Então, assim, como é necessário, é uma discussão e é um assunto que vale a pena ser repensado. Falar do que você está sentindo sem acusar, sem exigir. Essa questão dos pedidos também, Gio, né? Você comunicar o que você quer. Muitas vezes a gente, não, mas é um inseguro. Você comunicar o que você quer não significa que vai ser feito como você quer. E nem que você não tá dando espaço pro outro, né? Muitas vezes, sei lá, assim, numa situação nossa, né? A gente tá aqui e aí precisa gravar o podcast, né? Poxa, é num dia que eu não tô bem cansada, ou num dia que eu tô muito lotada, mas a Jo me chama. Yasmin, a gente precisa gravar os episódios, porque precisa ir pro ar. E aí, olha só, eu posso chegar pra Jo e falar assim, Jo, tem como a gente gravar hoje. Só que eu tô muito cansada, não consegui revisar o texto, não consegui revisar o roteiro. Eu preferiria que a gente marcasse para outra data. Só que se só tiver hoje, tô contigo. Isso é bem diferente, ou seja, eu não deixei de comunicar para ela o que eu queria, que era não gravar naquele dia. Exatamente. Né? E aí isso não significa que ela vai dizer, oi Yasmin, então tudo bem, a gente vai gravar. Como às vezes ela me diz, a gente precisa gravar porque a gente precisa soltar, tem horário, tem data, tem tudo. Então assim, mas eu não deixei de comunicar aquilo que eu desejo, né? Isso é até uma forma, gente, quando a gente recebe o que a pessoa está sentindo, isso é até uma forma de poder acolher e ser acolhida pela pessoa que está te escutando, né? Cara, isso é muito interessante, porque, eu até penso no seguinte, a gente não vai conseguir abordar tudo aqui nesse episódio, mas se você diz assim, ouvindo tudo isso, assim, Giovana, Yasmin, já entendi que eu tô contribuindo para guardar ressentimento, para ter problemas nos meus relacionamentos, né? Eu tô colecionando ironias e indiretas, mas eu já entendi que o segredo é comunicar, mas assim, eu não sei fazer isso, eu não aprendi, a minha família não me ensinou, a minha família não tem esse perfil, o que eu faço? Bom, aí realmente nós estamos aqui para te ajudar, porque é uma habilidade que você vai precisar desenvolver. Eu sei que parece até fácil, a gente fala assim, você tem que comunicar, você tem que comunicar. Eu sempre falo isso, você tem que comunicar. Mas tem pessoas que são tão travadas, não têm essa habilidade social desenvolvida. E é uma habilidade muito, muito, muito útil. Eu tenho clientes que estão aqui na clínica há aproximadamente 3 anos desenvolvendo essa habilidade. E assim, é algo que você vai precisar de treino, você vai precisar entender de onde vem, né? Porque será que é porque eu aprendi, não fui validado? Não sei. Isso é mais complexo. Um podcast não vai te saciar nesse nível. Um episódio não vai te saciar nesse nível. Você vai precisar fazer terapia. Quando você entende onde isso está comprometendo a sua vida, aí você vai realmente entendendo que talvez seja preciso você olhar para isso de uma forma mais aprofundada. E assim, outras coisas que são super tranquilas já de você começar a perceber sozinha. Começar a entender o que foi que você sentiu exatamente. Procurar nomear os seus sentimentos. Sei que a primeira coisa é me sentir mal. Sentir mal não é sentimento.
Me diz aí, você sentiu raiva, você sentiu medo, você se sentiu incompreendido, você se sentiu humilhada, atacada, pronto. Começa por aí, né? Quando chegou aquela informação que aquela pessoa fez, que aquela pessoa se comportou, falou, como eu me senti, o que foi que aconteceu dentro de mim. E pronto, dessa forma que você se sentiu já é um bom início. Talvez você não consiga ainda comunicar para a pessoa, mas ou te observa, olha para dentro de você, né? Aí são técnicas que a gente chama de comunicação não violenta. E isso é algo que talvez você precise desenvolver num processo terapêutico. E aí você vai sair daquela posição de acusação, mas vai começar a falar o que você sente. Você vai sair daquele lugar de exigência para passar a expressar tranquilamente as suas necessidades. Você vai sair daquela posição de jogos emocionais e começar a fazer pedidos claros. Isso é um processo muito lindo, maravilhoso. Libertador até. Nossa, isso mesmo, sabe? Assim, é uma liberdade interior. Cara, maravilha. É por isso que eu amo essa profissão. Não tem como. Não tem como. E repetindo, gente, se você escutou tudo isso e diz, eu não consigo, a gente te entende. Tem coisas que são quase que impossíveis imaginar colocar em palavras. E aí a gente te convida à reflexão. Elas são impossíveis de colocar em palavras porque elas primeiro não são aceitas com você dentro de você. Então, o processo de terapia é muito fundamental, né? Dentro desse momento, te fazer ter contato com aquilo que existe dentro de você. E aí, o que vai te fazer também não achar que o que você sente é irreal, não deve ser levado a sério, é exagero. Muitas vezes a gente se julga assim, né? Eu não sei se você já passou por isso, Giovana, eu já passei. De, tipo assim, de guardar uma coisa tão dentro de mim, sem conseguir comunicar, que eu disse assim, eu fico dizendo, nossa, exagero isso que eu tô vivendo. Ou então, nossa, muita imprudência, se eu não tivesse feito isso, eu não precisaria conversar com a pessoa isso. Mas você começa a se invalidar, né? E a gente não quer aqui que você se invalide, porque você tem um valor, e é seu. Então, recapitulando, hoje nós falamos de uma forma indireta, né? Sem usar esse termo, mas nós falamos de comunicação não violenta, né? As relações maduras, elas não são feitas de adivinhação, elas são feitas de diálogo, de responsabilidade, de escolha, de vínculo, né? De comunicar as suas necessidades de forma respeitosa, direta, objetiva, pode salvar o seu relacionamento com seus pais, com o seu namorado, seu marido, seus amigos, né? A pessoa que você ama. E esse vínculo só cresce, né? Ele vai só se fortalecer. Então, encaminha esse episódio desse podcast, porque eu imagino que você ouviu esse episódio e lembrou de alguém. Então você vai pegar e você vai encaminhar para uma pessoa que você acredita que vai ser beneficiada com esse nosso conteúdo. E saiba, toda quarta-feira, meio-dia, nós estamos aqui no Refúgio Autêntico para bater um papo sobre assuntos relevantes para nós e para vocês. Um abraço, gente. Eu encontro vocês na próxima quarta. Tchau. Tchau! Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.